Hoje vamos falar sobre a maconha. E é um assunto que gera bastante polêmica, sempre. Mas isso porque nós somos pessoas diferentes, cada um tem um ponto de vista. Mas antes de falarmos sobre esse tema polêmico, você já é inscrito no nosso canal? Se você não é, desce aqui nos comentários, tem o botãozinho inscrever-se, aperta do lado tem um sininho, você clica nesse sininho para você receber as notificações e não se esquece de deixar o like. O teu like é muito importante para que esse vídeo chegue na maior quantidade de pessoas que a gente quer atingir. Aqui nesse canal eu trago tudo que eu estudei durante meus mais de 20 anos de formado e o que eu estudo todo dia. E dessa forma vocês me ajudam a me sentir mais útil. Mas o melhor de tudo, a gente cria uma corrente do bem que já está chegando a 3 milhões de pessoas. Mas então, bora falar do tema de hoje. Maconha faz bem ou mal? Olha, como médico posso te falar que a maconha usada com finalidade medicinal, ela é sim importante. Mas eu não posso te dizer a mesma coisa quando você usa maconha com a finalidade recreativa. Eu vou te explicar direitinho isso. A primeira coisa é que a gente está no Brasil e por enquanto ela é ilegal. E se é ilegal, a gente não deve usar? Não se preocupe que eu não vou falar sobre isso. Mas eu vou falar sim sobre estudos que saíram recentemente. O mundo científico não tem muita coisa falando sobre o que a maconha faz no cérebro jovem, ou seja, da pessoa que está em desenvolvimento. Mas surgiu recentemente uma pesquisa baseada em 11 estudos. Isso estudos internacionais, desde 1990. Tudo isso sobre a cannabis. E algumas conclusões foram tiradas em relação a esses estudos. Segundo a análise desses estudos, as pessoas que fumam maconha aumentam em 37% a chance de desenvolver uma depressão na vida adulta. Elas também aumentam em 50% a probabilidade de terem pensamentos suicidas. Isso na vida adulta. Ou seja, quando você usa maconha quando jovem, na vida adulta você tem essa chance maior. As chances de um jovem usuário de maconha se suicidar multiplica em 3 vezes. Sempre lembrando, na fase adulta. Ele usa na fase mais jovem e acontece tudo isso quando ele chega na fase mais adulta. Aumentam as chances disso. Depressão e suicídio. Na verdade, esses pesquisadores deixaram bem claro que esses números são dados imprecisos. E o aumento da tendência suicida, na verdade, é em torno de 7%. O que se for 1% já é muito. E mesmo sendo 7%, aumentam as taxas. E isso nós temos a obrigação de te informar. Então, como normalmente o uso da maconha em pessoas jovens é de uma forma indiscriminada, isso é uma questão de saúde pública. Mas por que a maconha causaria depressão? Os estudos mostram que uma pessoa que faça uso constante da maconha vai terminar tendo um déficit de atenção e desempenho na sua aula. Eu estou falando aqui basicamente para pessoas mais jovens, ok, gente? E quando você começa a ter um déficit de atenção, com um desempenho menor, resultados menores, lá no colégio, no ensino médio, por exemplo, você começa a ter uma queda da sua autoestima. Outro grande problema é que boa parte das pessoas que buscam ajuda nos vícios são pessoas que normalmente já não conseguem lidar com obstáculos na vida. Em momentos de estresse, essas pessoas vão buscar essas válvulas de escape. Mas todas essas pesquisas e todos esses resultados que os trabalhos mostram são difíceis de serem provados com exatidão. Por quê? Todos esses estudos estão falando sobre um grupo jovem que usa uma droga ilícita. Então fica difícil realizar os estudos. Normalmente esses estudos são feitos da seguinte maneira. Um grupo usa maconha e o outro grupo usa um placebo, ou seja, uma substância que não tem efeito nenhum. E os resultados vão comparar o grupo que está usando e com o outro que está usando apenas o placebo. Mas como colocar um grupo de jovens para ficar sendo exposto à maconha? Sendo assim, gente, essas pesquisas, a maior parte delas são feitas em animais. E daí vem tanto resultado não tão conclusivo assim. E é claro que eu não poderia deixar de falar aqui do uso clínico da maconha. E os resultados são impressionantes também. No Brasil hoje existem mais de 78 mil unidades de produtos à base da planta. E estão sendo importados desde que a Anvisa autorizou o uso terapêutico do canabidiol desde janeiro de 2015. Normalmente o canabidiol, ou seja, o CBD, é vendido sob a forma de óleo. E esse óleo é extraído da planta através de um processo artesanal. Nos últimos 4 anos, mais de 800 médicos já indicaram o CBD. E a liberação deve ser feita junto à Anvisa. E o tratamento através da maconha inclui, por exemplo, câncer cerebral. O National Institute on Drug Abuse admitiu que a cannabis possui substâncias bastante eficazes e principalmente contra tumores agressivos cerebrais. Veja bem, o Instituto Norte-Americano contra o Abuso e Uso de Drogas fala sobre o uso terapêutico e não como cigarro. Maconha também pode ser usada na esquizofrenia. Estudos ingleses buscam confirmar o resultado com a maconha em problemas psicóticos. E um grupo de pesquisadores já criou até um protocolo antipsicose com a maconha. E para algumas doenças semelhantes também. Os resultados ainda não são conclusivos. Agora, o uso recreativo
aumenta a chance de esquizofrenia. Outro uso da maconha também pode ser para esclerose múltipla. Em 2013, na Itália, foi permitida a venda de uma droga baseada em canabinoides, THC, delta-9-tetrahidrocannabinol, e o CBD, o canabidiol. Essa droga se chama Sativex e é um spray para uso bucal. E é indicado como terapia coadjuvante para pessoas com espasticidade, ou seja, o músculo está contraído. Isso, contrações de moderada a grave, e que acontece muito em pessoas com esclerose múltipla. A maconha também pode ser usada em pessoas com AIDS. Pois é, o tetrahidrocannabinol pode proteger as células da pessoa contra o vírus HIV. Mas como nos Estados Unidos é proibido que os pacientes que têm o HIV usem a maconha, não se tem resultados muito consistentes em relação a isso. Outra indicação é em pacientes com paralisia cerebral. Não só isso, mas com hidrocefalia, cabeça aumentada devido ao acúmulo de líquido cerebral e convulsões. Lá na Flórida, nos Estados Unidos, por exemplo, a mãe de uma menina de 19 anos conseguiu resultados incríveis. Isso porque ela tinha paralisia cerebral, crise convulsiva e hidrocefalia. Tudo isso usando o óleo da cannabis. E essa criança tinha apenas alguns dias de vida. E segundo alguns médicos, ela sobreviveu devido à colocação do óleo sublingual. Isso porque a mãe tinha lido diversos artigos médicos falando sobre os benefícios da maconha em pessoas com paralisia cerebral. E segundo a mãe, os resultados vieram nas primeiras 24 horas após o uso do óleo. A maconha também tem bom resultado com pessoas com ansiedade e estresse. Então as crises de ansiedade e pânico e de estresse pós-traumático podem ser até evitados com a administração correta dessa droga, os canabinoides. E um estudo da Universidade de Haifa, não sei se é Haifa ou Haifa, mas é lá em Israel, afirma que a maconha pode não apagar o evento traumático, mas pode evitar os efeitos colaterais das crises de pânico e ansiedade. Já uma pesquisa realizada lá em Tel Aviv mostrou que baixas doses de THC podem proteger o cérebro de danos neurológicos graves e déficits cognitivos, mas essas quantidades são de 1.000 a 10.000 vezes menores do que um cigarro de maconha. Você está entendendo o que a gente está falando? E só assim as funções cognitivas e cerebrais são preservadas. Ainda existem estudos que apontam que a maconha ela é benéfica contra a obesidade, contra diabetes, tumores e inclusive metástases. Mas isso tudo através do uso terapêutico. O uso recreativo é assunto de política de saúde pública. E qual o posicionamento das políticas de saúde pública? Bom, na verdade, é necessário atualmente no Brasil existir uma parceria muito grande entre a política, entre o Estado, entre a comunidade, entre as famílias, entre os profissionais de educação. E o melhor caminho é trabalhar com a prevenção junto aos jovens, principalmente ensinando ao jovem a resistir à pressão social para usar a maconha. Mas não só maconha, mas drogas como um todo. E as políticas de saúde pública devem promover eventos, palestras, oferecer psicólogos e apoios profissionais para esses jovens que estão buscando um apoio, uma bengala emocional. E a comunidade também deve cuidar dos seus jovens, principalmente incentivando a cultura, principalmente incentivando a prática de esportes. Então, conhecimento é a melhor arma de proteção. Para que tá fumando maconha, você pode jogar bola? Tira o cigarro do jovem e dá uma bola. Como família, eu e você deve conversar diretamente com seu filho, sem preconceito, sem vergonha, sem não vou nem falar nisso. Não, fala, conversa, sem tabu. E é preciso ouvir com maturidade o que seu filho tem para dizer. Talvez ele já tenha até usado e você não sabe. Você às vezes tem medo de abordar o assunto com medo do que vai ouvir. Vamos acabar com os julgamentos precipitados, com os preconceitos e vamos abordar esse assunto em casa. E somente assim vai ter um diálogo sadio e honesto. E muitas pessoas não abordam esse assunto com medo do que vão falar. E se fosse assim, ninguém abordaria isso aqui no canal nunca. Mas eu não tenho medo do que você vai falar. Eu estou fazendo apenas o meu papel e você não pode me julgar por eu estar fazendo isso. Agora, se você tem dificuldade de abordar esse assunto com seus filhos, peça ajuda a alguém da escola deles, a um psicólogo, ao coordenador, ao padre, ao pastor da tua igreja. Ou você pode mostrar esse vídeo para ele entender que maconha em pessoas jovens pode aumentar o risco de depressão e suicídio. Que isso é para uso terapêutico. E olha, não tem nada melhor e mais gostoso do que algo proibido. Não coloque essa proibição, não pode, porque ele vai ficar curioso. Mostrem números, mostrem pesquisas ao seu filho. E aí eles se tornarão engajados nessa luta contra a droga, contra o uso recreativo da maconha em pessoas jovens. E você que é profissional de educação, seu papel é orientar e mostrar os outros caminhos e alternativas para esses jovens. Eu estou falando de maconha aqui, mas um grande problema também é a bebida, que na verdade é lícita. Então nós precisamos sentar com nossos filhos e mostrar, e mais do que isso, dar o exemplo. O mais importante é a gente cuidar das pessoas, a gente estender a mão para ajuda, dos que estão usando e dos que ainda não estão usando. E um filho que tem como um pai e uma mãe, além de pai e mãe,
amigos, ele com certeza vai ter menos risco de entrar nesse mundo das drogas, porque as consequências são muito graves. Só quem tem um filho usuário de drogas sabe o que eu estou falando. Graças a Deus eu não tenho. Não sei se eu não vou ter a vida inteira, espero que não. Mas os pacientes que eu acompanhei durante a minha vida, que sofriam com filhos com drogas, eu acredito que nada pode ser pior na vida de uma família. Pessoas com grandes estados emocionais maravilhosos e poderosos, e poucas carências emocionais, dificilmente irão usar drogas. E se experimentarem, dificilmente se tornarão dependentes. As drogas são como carinhos, afagos de um pai e de uma mãe que não deram isso para o filho ou deram de uma forma que ele não entendeu. Então dê amor, dê carinho, dê apoio emocional ao seu filho para que ele não busque isso nas drogas, não busque uma bengala emocional na forma de um cigarro de maconha. Ensine aos seus filhos a se apoiarem numa espiritualidade mais densa, criarem uma missão de vida que eles não vão precisar disso. E o mesmo vale para você que não tem filho, mas é tia, mas é professora. O apoio emocional deve partir de todos, principalmente para aquelas pessoas que estão atravessando o caminho turbulento da adolescência. Essa é uma fase de bastante alteração de humor. Os hormônios estão a mil e nós precisamos cuidar desses jovens. Então manda esse vídeo para as pessoas saberem também sobre essas pesquisas recentes sobre a maconha e vamos espalhar essa ajuda por todo mundo. Eu queria saber qual é a sua opinião. Escreve aqui nos comentários. E não se esquece de adquirir o nosso e-book Detox, também está aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente!